Ministério da Saúde estuda reduzir o tempo de quarentena de 10 para 5 dias para assintomáticos da Covid. E você vai ver também. O mundo registra mais de 2,5 milhões de casos de Covid pelo 4º dia seguido. No Brasil, aumento de infecções por influenza e coronavírus em tripulação pode levar companhias aéreas a adiar voos. O presidente do Cazaquistão autoriza a polícia a atirar em manifestantes. E ainda, estado americano de Connecticut já começa a aplicar a dose de reforço em adolescentes de 12 a 15 anos. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. O tempo de isolamento para pacientes assintomáticos que testaram positivo para a Covid pode ser reduzido para 5 dias. A informação foi dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que afirmou que a medida já foi adotada em outros países e tem evidências científicas. Segundo Queiroga, a redução da quarentena para assintomáticos de 10 para 5 dias está em estudo na Secretaria de Vigilância e Saúde. Ele falou que a medida já foi recomendada pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. O ministro também falou que o governo está atuando no aumento da testagem da influenza H3N2. Queiroga disse que o Brasil tem distribuído testes para estados e municípios. É necessário que efetivamente haja testagem, que haja o rastreamento das pessoas que são positivas, para que acompanhemos no dia a dia a elevação do número de casos e também se faça o isolamento das pessoas que estão positivas. Não é só testar por testar, né? Até porque os testes têm custos, cada teste desse custa cerca de $3,50, né? E os recursos financeiros, eles são finitos. Ele afirmou que os estados e municípios devem também agir e empregar parte dos orçamentos no combate ao crescimento dos casos de Covid-19 no país, assim como para o aumento da disseminação do influenza. E ainda hoje o ministro Marcelo Queiroga vai se reunir com os chefes da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 e da Secretaria de Vigilância Sanitária para tratar das ações do governo. As companhias aéreas Azul e a Latam adiaram voos por causa do aumento de casos de influenza e de Covid na tripulação. Já a Gol emitiu um alerta para possíveis impactos nos voos nos próximos dias. A Azul e a Latam informaram que o número de voos adiados ainda é baixo, mas pode subir com a disseminação da variante Ômicron e da gripe influenza entre os tripulantes. A cepa de alta transmissibilidade já é responsável por pouco mais de 58% dos casos de Covid no país. E pelas regras atuais, os tripulantes que contraírem a doença são afastados por pelo menos 14 dias. A Agência Nacional de Aviação Civil diz estar monitorando os casos de doenças respiratórias em pilotos, comissários e demais profissionais do setor aéreo. Em nota, a Azul informou que alguns voos de janeiro estão sendo reprogramados por razões operacionais. A companhia diz ter registrado um aumento no número de dispensas médicas entre os tripulantes. Mas a empresa ressalta que a maioria das operações da companhia está funcionando normalmente. A companhia diz que os clientes impactados estão sendo notificados das alterações, reacomodados em outros voos da própria companhia e recebendo toda a assistência necessária. A Gol diz que aumentou o alerta para os trabalhadores de aeroportos. Houve nos últimos dias um aumento de casos positivos entre os colaboradores, mas a companhia informou que nenhum voo foi cancelado por esse motivo. Os funcionários que apresentarem resultado positivo estão sendo afastados das funções para se recuperarem em casa com segurança. A Prefeitura de Amparo, no interior paulista, publicou um decreto para proibir aglomerações e impor o fechamento de comércios até às 11 da noite. Com isso, estão vetadas as festas, eventos e confraternizações em espaço público ou privado de uso coletivo com ou sem acesso ao público em geral. Também foram vetadas as locações de imóveis para a temporada e veraneio para comemorações e reuniões. As multas são de R$ 6.000 para o proprietário e de R$ 3.000 para o locatário. As medidas já estão valendo até o dia 31 de janeiro. A cidade registrou 194 moradores infectados pelo novo coronavírus. E diante do aumento da procura por atendimento nos postos de saúde, as UBSs de São Paulo vão abrir aos sábados para atender os pacientes com problemas respiratórios. Não é necessário agendamento.
As 469 unidades básicas de saúde da rede pública de São Paulo vão abrir todos os sábados das 8 da manhã às 5 da tarde para atendimento de pacientes com sintomas gripais. A medida adotada pela Secretaria Municipal da Saúde ampliou o serviço devido ao aumento do número de casos de pacientes com quadros respiratórios. Em novembro, foram registrados quase 112 mil atendimentos de pessoas com sintomas gripais, sendo a metade deles suspeitos de Covid-19. Já em dezembro, houve cerca de 287 mil atendimentos, 133 mil com suspeita de Covid. E somente nos primeiros 5 dias de janeiro, foram atendidas 57 mil pessoas com sintomas respiratórios e 33 mil fizeram o teste de coronavírus. Para conter os casos de influenza na capital, a Secretaria retomou a vacinação contra a gripe e já aplicou cerca de 500 mil doses. Também foi ampliada a testagem para influenza nas UBSs. Além disso, foram instaladas 56 tendas em unidades para agilizar o atendimento aos casos de síndrome gripal. Com mais de 35 mil novos casos de Covid em um dia, a média móvel sobe mais de 300% na comparação com 2 semanas. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 128 mortes por Covid-19. Agora são 619.641 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 35.826 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Mais de 22.386.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 94 vítimas. Segue abaixo de 200 pelo 33º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda, com redução de 21%. A média móvel de casos indica 15.670 registros diários. Agora apresenta tendência de alta, com uma variação de 302% em relação a 2 semanas. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 9 estados indicaram alta: Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Outros 7 estados estão em estabilidade: Acre, Goiás, Maranhão, Paraná, Piauí, São Paulo e Tocantins. 11 unidades da federação apresentaram queda: Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Roraima. E vamos agora dar uma olhada nos números da vacinação. Mais de 334 milhões e 324 mil doses das vacinas contra a Covid já foram aplicadas em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 161 milhões e 601 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,76% da população. Enquanto mais de 144 milhões e 10 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 67,51% da população. E a dose de reforço, a dose adicional, já foi aplicada em mais de 28 milhões e 711 mil pessoas, 13,46% dos brasileiros. O mundo registrou mais de 2,5 milhões de casos de Covid pelo 4º dia seguido. Em menos de uma semana já foram contabilizadas mais de 10 milhões de novas infecções pela doença. Esse número é elevado principalmente pelos Estados Unidos, que registrou 4 milhões e 220 mil novos casos em menos de 7 dias. Apesar desse aumento, o número de mortes provocadas pela doença caiu cerca de 10%, o que reforça a proteção oferecida pelas vacinas contra a Covid. Após o registro de mortes pelo mundo causadas pela variante Ômicron, a Organização Mundial da Saúde considera um erro classificar a nova variante como leve. A Organização Mundial da Saúde destacou nesta quinta-feira que a variante Ômicron do coronavírus está matando pessoas ao redor do mundo e, por isso, não deveria ser classificada como leve. O alerta foi feito pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, durante uma entrevista coletiva. While Omicron does appear to be less severe, embora a Ômicron pareça ser menos grave em comparação com a Delta, especialmente em vacinados, isso não significa que deve ser categorizada como leve. Assim como variantes anteriores, a Ômicron está hospitalizando e matando pessoas.
Omicron is hospitalizing people and it's killing people. Tedros aproveitou seu primeiro discurso de 2022 para criticar a forma como os países ricos monopolizaram as doses de vacinas disponíveis no ano passado. De acordo com ele, o cenário é perfeito para o aparecimento de variantes do vírus. Booster after booster in a small number Dose de reforço em cima de dose de reforço em um pequeno número de países não vai acabar com a pandemia, enquanto bilhões seguem completamente desprotegidos. Mas podemos e devemos dar a volta por cima. A curto prazo, podemos acabar com o estágio agudo desta pandemia, enquanto nos preparamos para as futuras. Na última semana, foram notificados à OMS cerca de 9,5 milhões de novos contágios por Covid, um recorde. A cifra representa um aumento de 71% em relação à semana anterior. Mas o diretor da OMS fez questão de destacar que o número real provavelmente é superior. Ontem foi registrada na cidade de Aparecida de Goiânia a primeira morte pela variante Ômicron aqui no Brasil. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, a vítima é um idoso de 68 anos, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial e já estava vacinado com as 3 doses. A produção industrial caiu em novembro, mas a venda de veículos novos cresceu 3% no ano passado. O balanço foi divulgado pela Fenabrave. 2.120.000 veículos novos foram emplacados em 2021, apenas 3% a mais na comparação com o ano anterior. O balanço divulgado pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores mostra um crescimento tímido, inferior às expectativas do mercado. E o resultado poderia ter sido pior. Foi a reação do setor em dezembro passado que contribuiu para o ano fechar com leve alta. No último mês de 2021, as vendas cresceram quase 20% frente ao mês de novembro. Com a escassez mundial de componentes eletrônicos, as montadoras tiveram de reduzir a produção e a oferta de carros nas concessionárias caiu. Segundo a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, 300.000 unidades deixaram de ser produzidas. Com isso, o segmento de carros de passeio e utilitários leves foi o mais comprometido. Já a indústria de caminhões, que depende menos de produtos eletrônicos, foi a menos afetada. A expectativa da Fenabrave para este ano é de vendas melhores. O aumento deverá ser de quase 5%, com a comercialização de 2.200.000 unidades de carros comerciais, caminhões e ônibus. Você vai ver depois do intervalo que no estado americano de Connecticut já começou a aplicação da dose de reforço em adolescentes. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 18 minutos no horário de Brasília. A Anvisa aprovou hoje o registro do ingrediente farmacêutico ativo, IFA, produzido pela Fiocruz. A decisão conclui o processo para que o Brasil tenha uma vacina 100% nacional. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de um insumo para a fabricação da AstraZeneca, vacina contra a Covid-19, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz no Brasil. Com a decisão, o Brasil vai ter a primeira vacina 100% nacional, com todas as etapas de produção realizadas no país. Segundo a Anvisa, estudos demonstraram que, ao ser fabricada no país, um insumo farmacêutico ativo fabricado pela própria fundação, via Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos, mantém o mesmo desempenho que a vacina importada. Até agora, a produção das doses da vacina da AstraZeneca pela Fundação, entregues ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, estava sujeita à importação do IFA da China. Adolescentes de 12 a 15 anos começaram a receber doses de reforço da vacina contra a Covid da Pfizer no estado americano de Connecticut. A imunização acontece depois da liberação da dose adicional para essa faixa etária. Imunizados com dose de reforço, um grupo de crianças com 12 anos ou mais recebeu doses de reforço da vacina anti-Covid do laboratório americano Pfizer-BioNTech.
O país também reduziu de 6 para 5 meses o tempo de aplicação da terceira dose para todas as idades. A aprovação para a imunização da faixa etária veio na última segunda-feira nos Estados Unidos. Isso é muito importante porque neste ano novo, com as crianças e todos recebendo doses de reforço, podemos seguir em frente e enfrentar a Covid. É um ano novo, uma nova resposta para a Covid, eu espero. É assim que minha faixa etária pode ajudar o mundo a voltar à sua ordem normal. Estamos trabalhando duro, estamos há 2 anos e no caminho certo. Essa é a melhor decisão a seguir. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos também autorizou a dose de reforço da Pfizer-BioNTech para crianças imunodeprimidas que têm entre 5 e 11 anos. O órgão espera melhorar ainda mais a proteção contra a variante Omicron altamente contagiosa. Os Estados Unidos vêm batendo recordes de novos contágios desde o início da pandemia. As internações de crianças no país estão aumentando, assim como as hospitalizações de adultos. A ação do tenista Novak Djokovic na Austrália gerou protestos em frente ao hotel em que está hospedado em Melbourne. Djokovic se recusa a confirmar se foi imunizado ou não e uma definição sobre a sua situação no país só deve acontecer na segunda-feira. Barrado pela polícia alfandegária ao chegar à Austrália na quarta-feira, Novak Djokovic teve o visto cancelado por não cumprir os requisitos para a vacinação contra a Covid para entrar no país. O tenista número 1 do mundo estaria neste hotel em Melbourne, aguardando uma decisão oficial que só deve acontecer em uma audiência prevista para segunda-feira. Do lado de fora, um grupo pedia a liberação do atleta. Estou aqui em nome de todas as pessoas que estão lutando pela liberdade, seja para refugiados, seja para Novak, seja para o público em geral, bem acima dessas ordens, os que estão cansados de serem restritos. E liberdade em geral, você sabe, é nosso corpo, nossa escolha. 2 pessoas que subiram em uma estrutura do prédio para se manifestar contra a detenção do tenista foram presas durante o ato. Em Belgrado, capital da Sérvia, o pai de Djokovic organizou um protesto que reuniu dezenas de pessoas em frente ao parlamento do país. Que comportamento não profissional de um país como esse. Primeiro você o convida e diz que os papéis estão em ordem. Então você o segura em uma instalação inacreditável. Um atleta como ele, talvez o melhor de todos os tempos. Um atleta com não apenas 1 ano de sucesso, mas 20. Não está certo. Eu vim para apoiar Djokovic. Até mesmo o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, comentou a situação e afirmou que o tenista é vítima de uma perseguição política. O mandatário afirmou que as autoridades sérvias estão fazendo todo o possível para ajudar o atleta. Belgrado vai pedir às autoridades australianas que permitam que o tenista vá para a casa que havia alugado e deixe o hotel onde está, classificado pelo presidente como uma instalação infame. Grande rival do sérvio, Rafael Nadal também se posicionou sobre o caso. O espanhol disse que Djokovic deve arcar com as consequências de não ter sido vacinado contra o coronavírus. Empatados com 20 títulos de Grand Slam, o Aberto da Austrália pode representar um recorde histórico se um dos dois for o vencedor. Djokovic se recusa a explicar publicamente se foi vacinado ou não, mas já manifestou oposição em ser imunizado contra o coronavírus. O presidente do Cazaquistão autorizou a polícia a atirar para matar sem aviso prévio. Protestos tomaram o país após o governo duplicar o preço dos combustíveis. As tropas russas chegaram ao Cazaquistão em veículos blindados e aviões após 3 dias de caos e dezenas de mortes pelas forças policiais no país da Ásia Central. O apoio militar de Moscou veio depois que o governo do Cazaquistão requisitou ajuda. Mas nessa sexta-feira, mais um passo foi dado na tentativa de combater as mobilizações violentas. Em meio ao cenário de guerra, o presidente do país, Kassym-Jomart Tokayev, anunciou que estava autorizando as forças da lei a abrirem fogo sem aviso prévio contra manifestantes. Ele também agradeceu ao presidente russo Vladimir Putin por enviar tropas ao país. Tokayev rejeitou qualquer negociação e prometeu eliminar o que chamou de bandidos que provocaram os distúrbios. Segundo ele, cerca de 20 mil pessoas fazem parte de um plano contra seu governo.
Tokayev garantiu ainda que a ordem constitucional foi amplamente restabelecida no país após dias de protestos sem precedentes. Os distúrbios, que causaram dezenas de mortos e deixaram mais de 1.000 feridos, começaram após o aumento do preço do gás. Até o momento, 18 membros das forças de segurança morreram e 748 ficaram feridos. Cerca de 2.300 pessoas já foram presas. Os alimentos ficaram mais caros no mundo todo em 2021. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o aumento médio anual foi de 28%. Em dezembro, houve ligeira queda de 0,9% em relação a novembro, mas uma alta de 23,1% comparada ao índice de dezembro de 2020. No que diz respeito ao conjunto de 2021, calculando as médias de todo o ano, o índice de preços dos alimentos da FAO foi em média de 125,7 pontos, o que é 28,1% a mais do que o ano anterior. O preço dos cereais atingiu seu maior nível anual desde 2012 e foi em média 27,2% superior ao de 2020, com um crescimento de 44,1% no caso do milho e 31,3% para o trigo. O índice de preços do arroz, por outro lado, caiu 4%. Já o açúcar subiu 29,8% em relação ao ano anterior e chegou ao maior nível desde 2016. As carnes registraram alta de 12,7%. Quase todos os países do mundo poderão experimentar temperaturas muito altas uma vez a cada 2 anos a partir de 2030. Foi o que indicou um estudo que também destacou a responsabilidade dos maiores poluidores do mundo. Uma pesquisa concluiu que 92% dos 165 países pesquisados terão um ano extremamente quente a cada 2. O estudo cruzou dados históricos de emissões com os compromissos assumidos pelos 5 maiores emissores do mundo: a China, os Estados Unidos, a União Europeia, a Índia e a Rússia. Os anos considerados quentes acontecem quando países atingem um nível recorde de temperatura que costumava ser alcançado uma vez a cada 100 anos na era pré-industrial. O objetivo da pesquisa é fazer previsões de aquecimento por região até o fim da década. A conclusão ressaltou a urgência diante do aquecimento global e mostra os caminhos para um mundo muito mais quente para todos. A perturbação foi particularmente evidente nas zonas tropicais africanas, onde as variações de um ano para o outro costumam ser bastante fracas. Em valores absolutos, os aumentos mais fortes ocorrerão nas altas latitudes do hemisfério norte, como já ocorre. As consequências poderiam ser atenuadas com reduções significativas nas emissões dos países, mas segundo a ONU, os compromissos atuais levarão a um aumento de 13,7% até 2030. O que se esperava era uma redução de 50% nas emissões de gases de efeito estufa para atingir o objetivo ideal do Acordo de Paris de 2015. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem mais informações com a Juliana Dariva. Uma boa tarde para você e até mais.